Começamos o Arena falando da operação da Polícia Federal que investiga a venda ilegal de presentes recebidos pela comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro durante viagem oficial. A Polícia Federal apontou que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, levou para os Estados Unidos presentes recebidos pelo Estado brasileiro com a intenção de vendê-los. Mauro Cid viajou com a equipe do então presidente para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro do ano passado, na véspera do fim do mandato. Hoje, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Mauro Cid e do pai dele, que é general do Exército. O ex-advogado de Bolsonaro, Frederico Assef, e o assessor Osmar Crivellati também foram alvos da operação. Vamos ao vivo até Brasília com a nossa repórter Marina Demore, que tem os detalhes para a gente. Olá, Marina, boa noite. Oi, Leandro, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, não é de hoje que a Polícia Federal investiga o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que inclusive está preso, e foi justamente com base em materiais que foram apreendidos em operações de busca e apreensão e principalmente nos sigilos que foram quebrados de Mauro Cid que a PF conseguiu uma autorização do Supremo Tribunal Federal para deflagrar essa operação que aconteceu na manhã dessa sexta-feira. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão aqui em Brasília, em São Paulo e também no Rio de Janeiro, contra o próprio tenente-coronel Mauro Cid, contra o pai dele, general da reserva Mauro César Cid, contra também Frederico Assef, advogado da família Bolsonaro, e Osmar Crivellati, que seria um segundo ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal acredita que eles faziam parte de um esquema para vender presentes valiosos que foram dados por autoridades estrangeiras ao governo brasileiro. Segundo as investigações, era o pai do tenente-coronel Mauro Cid o responsável por fazer as vendas nos Estados Unidos. Já Crivellati foi o responsável por cuidar das joias sauditas e de outros objetos que eram deixados num acervo que foi montado numa fazenda aqui em Brasília. Os investigados são suspeitos, então, de utilizar a estrutura do Estado para vender esses objetos de alto valor e se apropriar da verba oriunda dessas vendas ilegais. O dinheiro, detalhe, era recebido em espécie. Um desses itens que foi citado pelos investigadores é justamente aquele relógio Rolex avaliado em $60 mil, que foi dado a Bolsonaro de presente em 2019, chegou a ser vendido, de acordo com as investigações, a uma empresa nos Estados Unidos, só que após o caso vir à tona e o Tribunal de Contas da União solicitar a devolução da peça, esse relógio teve que ser recomprado. Houve uma recompra desse relógio pelo então advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Frederico Assef. Outro detalhe trazido pela investigação da Polícia Federal é um áudio em que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro diz que o seu pai estaria em posse de cerca de $25 mil que supostamente pertenciam ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos podem responder, então, pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Leandro, a gente está tentando contato desde cedo com a defesa desses investigados, mas, por enquanto, não tivemos um retorno. Volto com você. Ok, Marina, daqui a pouco a gente volta com você. Marina Demore falando ao vivo de Brasília. A investigação da Polícia Federal revelou conversas do dia 4 de janeiro deste ano entre Mauro Cid e o pai dele. Cid pede que o pai tire fotos das joias. Em uma das fotos enviadas, o pai de Cid aparece no reflexo de uma das caixas que guardavam as joias. Ele enviou as fotos do barco e também do coqueiro. A Polícia Federal aponta que as esculturas apenas não foram vendidas porque Mauro Cid pai descobriu que elas não eram feitas de ouro e, por isso, teriam um valor abaixo do esperado por eles. A Polícia Federal aponta que as joias que aparecem nas fotos de Mauro Lorena Cid foram recebidas pelo então presidente Jair Bolsonaro como um presente ao governo federal, no encerramento do seminário empresarial da Câmara de Comércio Árabe Brasileira na cidade de Manama, no Reino do Bahrein, em novembro de 2021. Vamos agora à nossa primeira rodada de análise. Eu estou com o nosso time aqui da CNN, com o Yuri Pita, Raquel também. Eu vou começar primeiro com as damas. Raquel, muito boa noite.
Que aspecto você quer abordar, Leandro? Qual a leitura que você faz dessa informação hoje, dessa operação da Polícia Federal que pegou muita gente de surpresa, sobretudo também aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Leandro, é natural que pegassem eles de surpresa, né? São os principais alvos ali. Eu acho que a Polícia Federal, pelas informações todas que a gente conseguiu colher hoje, ela está tentando montar um quebra-cabeça. Você enxerga muito isso na decisão do ministro Alexandre de Moraes e também ficou muito claro para mim nas minhas conversas com os investigadores da Polícia Federal. Ela tem ali 5 eixos de investigação e aí nós estamos falando desde perseguição a inimigos políticos em redes sociais, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, as críticas à vacina, até chegar nesse eixo que a Polícia Federal está chamando de o eixo financeiro do que ela chama de uma organização criminosa que teria se instalado no Palácio do Planalto. Então, a PF enxerga todos esses personagens que hoje estão em volta de Jair Bolsonaro, e aí temos aí Mauro Cid é o principal deles, mas Anderson Torres e vários outros, como parte dessa organização criminosa e desses vários crimes. O objetivo da PF, no final lá dessa história, é ir montando esse quebra-cabeça, juntando esses vários inquéritos para chegar nas peças do que eles acham que é uma organização criminosa. E hoje me disse uma fonte da PF, não é crível que tudo isso estivesse ocorrendo à revelia de quem estava no comando, à revelia de Jair Bolsonaro. Mas a PF está agindo de uma maneira criteriosa, assim, Leandro, bem devagar. Você não enxerga ali, não tem mandato de busca e apreensão hoje na casa de Jair Bolsonaro, já teve em algum outro momento, mas hoje não tem. E tem 2 indícios ali que aparecem contra, no caso dele, os 25 mil dólares que o pai do Mauro Cid poderia ter entregue, que citam que teria entregue para ele, e a imagem do Rolex que Cid manda para Jair Bolsonaro. Mas eu acho que no final desta organização criminosa que a PF está querendo montar, acho que o objetivo final é chegar em Bolsonaro. Vamos ao nosso boa noite também a Renata Agostini, que está na nossa redação em Brasília. Boa noite, Renata. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Renata. Prazer conversar com você um pouquinho à distância, né? Não a vi quando saí daí. Seja bem-vinda aqui ao CNN Arena. Volte de vez em quando aqui em Brasília para nos visitar, Tô precisando, por sinal, fazer uma visita aí a vocês. Renata, como é que você avalia? Você que está em Brasília, próximo das fontes, essa operação de hoje da Polícia Federal e essa petição do ministro Alexandre de Moraes, que pegou muita gente de surpresa também, até parlamentares da base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Leandro, quando a gente olha o que a PF já avançou, ela coloca ali uma situação de enorme embaraço para todos os envolvidos, né? Vamos falar aqui, colocar as coisas de uma forma muito clara, né? A gente tem auxiliares diretos do ex-presidente tentando vender presentes que ele recebeu enquanto estava no exercício do seu cargo. Ali nos bastidores, né, gente próxima a Jair Bolsonaro já tentando levantar tecnicalidades sobre o que eventualmente teria que ser classificado como do seu acervo pessoal, o que deveria ser do acervo da presidência. Isso, em linhas gerais, não interessa nesse momento. Quando a gente olha do que a gente está falando, a gente está falando de um presidente da República, do presidente do Brasil, que recebeu presentes oficiais de outros estados e antes de deixar o cargo, pegou isso tudo, deu para, né, aqui eu estou colocando no quadro que se coloca. Foram presentes dele que estavam de posse dos seus, então, auxiliares diretos. Então, esses auxiliares pegam e tentam vender esses objetos, parte deles no exterior, recolhendo somas expressivas. A gente está falando aí de alguns milhares de dólares, alguns milhares de reais. E depois tendo de fazer uma operação absolutamente rocambolesca para reaver o que eles haviam vendido, porque tinham de prestar contas com o Tribunal de Contas da União, ou seja, tinham que prestar contas com o Estado brasileiro.
Tudo isso é de primeiro, é de um fácil entendimento para quem está observando. Então, agora a gente está vendo aí na tela, né, a foto que aparece o reflexo do pai do Mauro Cid, um general da reserva. Então, tudo isso é de fácil entendimento para o público, esse é um problema. E o segundo, se acrescenta uma nova camada muito difícil, muito complicada a um caso que já era um problema para o entorno de Bolsonaro, que era a chegada das joias sauditas. Então, vai se colocando na cabeça das pessoas que quanto mais se cava, mais se acha nessa história das joias. E não só envolvendo uma eventual liberação de joias que chegaram lá no aeroporto de Guarulhos, que foi quando começou essa história toda com o furo do jornal Estado de São Paulo. Não, quanto mais vai se acompanhando, vai se vendo que não, tinham outras joias que tentaram ser vendidas, do que foi feito esse dinheiro, o quanto havia de conhecimento da defesa de Bolsonaro desse processo inteiro. Tudo isso é muito ruim. O que eu percebi, para te devolver, Leandro, e para a gente analisar outros aspectos, o que eu percebi conversando com bolsonaristas, com a parte de apoio político do presidente, depois a gente fala de outros aspectos, mas da parte política do presidente, foi de imediato uma tentativa de dizer que era preciso calma para analisar, vamos esperar as explicações. Quando a gente vê esse tipo de movimento, é porque é um sinal de que falta concretude para desviar o tema. Então, se eles já tivessem uma visão de como tirar isso do colo de Bolsonaro ou de como amenizar esse caso, eles já estariam entregando uma versão. E tudo que eu recebi falando com bolsonaristas, inclusive deputados, foi de que havia um assodamento ao olhar esse caso, que não necessariamente seria um bicho de 7 cabeças, que não necessariamente havia um envolvimento direto de Bolsonaro. Ou seja, uma dificuldade do bolsonarismo de se explicar. Vamos ouvir agora o Yuri. Yuri, acrescentando a essa apuração da Renata lá de Brasília, conversando também com parlamentares aliados do ex-presidente, alguns dos parlamentares disseram o seguinte: se sentiram surpresos quando viram fotografias e mensagens na petição divulgada pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal hoje, e que preferiram ficar em silêncio porque disseram que carece de explicação ainda. Pois é, bom, antes de tudo, boa noite para o Leandro, meus colegas aqui, para quem está com a gente aqui no Arena. Acho que vale esse aspecto, né? Quando acontecem fatos negativos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, eu costumo olhar para a reação nas redes sociais e peço ajuda para especialistas, para empresas que têm esse tipo de monitoramento. Estava conversando mais cedo com o Manuel Fernandes da Bytes, ele me apontou uma questão, ele falou, olha, a gente ainda não tem, e é demorado até se conseguir ter um volume suficiente de postagens nas redes sociais, mas é emblemático quando falta um discurso articulado e que possa ser rapidamente replicado pelos apoiadores do ex-presidente. Essa é uma tática recorrente em vários outros episódios em que houve algum tipo de notícia negativa, ainda quando Bolsonaro era presidente e mesmo quando ele deixou de ser presidente da República. E este episódio de hoje é muito simbólico disso, muito sintomático disso, e ouvi isso de outras empresas, de outras pessoas especialistas em análise de redes sociais. Não há um discurso de defesa claro, já colocado na rua, em reação a esta operação da Polícia Federal hoje. Nem de ataque ao Supremo Tribunal Federal, que é uma arma recorrente, ou de ataque ao atual governo, de querer comparar casos de corrupção, mas como Raquel Landim lembrou bem hoje à tarde no 360, corrupção é corrupção, ponto, é que nem gravidez, não tem mais ou menos nessa discussão, e aí isso fica muito evidente. Vou pegar de exemplo uma postagem feita pelo deputado federal Nicolas Ferreira hoje, que fala... operação contra tráfico de drogas, crime organizado, CRI-CRI, ironizando que a Polícia Federal não estaria atuando no enfrentamento à criminalidade que atinge as cidades, a violência urbana, o crime organizado, etc. Agora, também faz parte das atribuições da Polícia Federal, como a gente viu na Operação Lava Jato, como a gente viu nas investigações do Mensalão e em várias outras investigações na história do atual período democrático do país, cabe sim à Polícia Federal investigar casos de eventual suspeita de corrupção, de desvio de recursos públicos ou de desvio de patrimônio público. E esta é a linha de investigação que está se correndo. Presentes que foram dados
para o chefe de Estado brasileiro, que tem toda uma normativa que deve ser seguida e que isso não foi cumprido, nem que fosse para servir de proteção, de argumento para dizer, olha, não há nada de irregular, foram seguidos os trâmites. Porque nesta investigação, inclusive, há a suspeita da Polícia Federal de alguns objetos nem sequer terem sido catalogados no gabinete, no setor da Presidência da República responsável por esse tipo de atribuição, e isso pode se estender, tanto que a gente tem falado muito desse mandado de busca e apreensão na casa do pai de Mauro Cid, de Frederico Wassef, advogado muito próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas há um pedido de acesso a informações neste gabinete, neste órgão responsável por catalogar os presentes recebidos pela Presidência da República. E a partir daí, outros elementos podem se abrir outras pontas para essa investigação. O nosso boa noite também é o Caio Junqueira. Prazer, Caio, falar com você aqui. A gente falou em Belém, né? Passando calor e cobrindo. Calor. Caio, qual a sua apuração, conversas com as fontes durante essa tarde, ou seja, essa operação dessa sexta-feira, que pegou muito aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro de surpresa? Leandro, acho que a operação de hoje ela chega muito perto, é grave, gravíssima. Eu acho que do que eu senti hoje no entorno ali bolsonarista, já se tem uma percepção de um debate até de prisão, aumenta, né? Por quê? Porque até então o que mais se chegou perto foi a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não tem prevista ali pena de prisão, né? Mas tem a perda de direitos políticos e ele se acometeu com isso, está fora da arena política. Mas ainda que ele estivesse fora da arena política, havia e há ainda essa leitura de que ele manteve a sua força política, isso a gente pode ver por todas as pesquisas recentes aí. Que o bolsonarismo, né, a direita, a extrema-direita permanece muito viva e forte e com Bolsonaro com potencial de transferência de votos, seja nas eleições municipais, seja nas próximas eleições nacionais em 2026. A dúvida que hoje ecoou no entorno do presidente, nas fontes militares, era, primeiro, né, até que ponto uma eventual, eu estou dizendo tudo no campo da possibilidade e retratando as conversas que tive no entorno do ex-presidente. Até que ponto a punição eleitoral pelo TSE de tirar o Bolsonaro do jogo político, né, do jogo eleitoral, na verdade, agora não se começa também a debater uma possibilidade, seja de uma condução coercitiva, seja até mesmo de uma operação que prenda, por exemplo, né, como aconteceu também com outros dois ex-presidentes. O presidente Lula e o presidente Michel Temer também foram alvos de operações e foram levados à prisão. Essa possibilidade eu já senti hoje que começou a ser debatida com mais força no entorno do bolsonarismo. E até que ponto a morte eleitoral, vamos dizer assim, né, que era tirá-lo do jogo eleitoral, não foi suficiente e agora haveria ali um avanço muito forte na esfera penal. Acho que eu senti muito isso hoje, né? Esse debate começando a eclodir. Particularmente achei o áudio gravíssimo, a percepção eu acho que passa para, vamos dizer assim, a gente é especializado, a gente acompanha esse assunto, a cobertura política aí, né? A percepção geral, eu acho que fica de um recebimento de um presente de Estado sendo comercializado por um ajudante com um possível repasse de um valor para o beneficiário direto, que seria o presidente da República, né? E me chama muita atenção a demora da defesa se manifestar. Cadê o Bolsonaro? Né? Não falou. Vale destacar, né, que a defesa ainda não se posicionou em relação a esse assunto. Tá tarde já, né? 6h12. E que... A operação foi 6, 7 da manhã. Quase 12 horas já. Né? Já, assim... Por quê? Porque é difícil você
Mas no caso do Silvinei contestar. Vasquez foi igual, Caio. Sim. Silvinei foi preso, diversas acusações de manipulação das eleições. Ali o nome de Jair Bolsonaro não aparece diretamente, mas ele é o único beneficiado, concorda? Porque você tinha 2 candidatos no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Se houve manipulação para não deixar os eleitores de Lula chegar até as urnas, o beneficiado direto é Jair Bolsonaro. A gente passou o dia inteiro tentando trazer o lado de Jair Bolsonaro, não conseguimos. Sim. Então, assim, tem sido uma estratégia recorrente do bolsonarismo ficar quieto nessas horas onde aparecem as acusações mais graves das investigações da Polícia Federal. Me parece que nesse caso é um pouco diferente porque a gente tem, itens, joias que foram recebidas pelo presidente e que estavam sendo negociadas por seus ajudantes. Ele está diretamente envolvido, é um pouco distinto ainda que se Silvinei Vasquez, né, agiu de forma deliberada para beneficiar Bolsonaro, o beneficiário seria ele. Nesse caso, a gente está falando de uma trama que envolve Bolsonaro diretamente, porque é impossível que houvesse essa venda de joias se Bolsonaro não tivesse recebido. Não, e tem a primeira-dama também, né, Renata? A primeira-dama envolvida, exato, ajudante. Perfeito. Acho muito mais grave do que o caso Silvinei, assim. Muito. E a demora, né? Eu não estou falando muito tempo, que né? é tão grave quanto, etc. O que eu estou dizendo é que ele está envolvido nas duas pontas, porque ele recebeu as joias, tem ali várias evidências, mas 2, ele era o único beneficiado. E se você olha, vou voltar aqui para o meu ponto inicial, na linha de investigação da Polícia Federal, a Polícia Federal está relacionando todos esses eventos, né, no que ela chama de uma organização criminosa. Então, assim, ela vai juntando todos esses pedacinhos. E parece o famoso PowerPoint do Deltan Dallagnol, né? Que eu acho que não fazem por uma questão política. Você vai ali todos os pedacinhos e tinha o Lula no meio. Se você juntar todos os pedacinhos, vai aparecer Jair Bolsonaro no meio.